Boa noite. Eu me chamo Roseli Barbosa dos Reis. Eu sou irmã da Luana Barbosa dos Reis Santos. Eu vim aqui para contar a história, não a história da Luana, mas a história da morte da Luana. Eu quero agradecer primeiramente a ONG Arco-Íris pela oportunidade, por ter me cedido a palavra. Eu vou começar pedindo desculpas porque eu estou muito emocionada. Eu acabei de sair do cartório, onde eu fui buscar o atestado de óbito da minha irmã. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas dia 8 de abril, numa sexta-feira à noite, a Polícia Militar fez uma intervenção no bairro Jardim Paiva 2, algumas casas abaixo da minha, onde a minha irmã se encontrava de moto com meu sobrinho de 14 anos. Ela tinha saído para levá-lo a um curso de informática, tinha visto nesse bar que se encontra do lado da minha casa alguns amigos, e ela parou do outro lado, em frente ao portão de entrada da escola, que é conhecida como Escola Amarela, e ali ela foi abordada por policiais militares, que estavam vindo de encontro a ela, onde ela estava parada. O meu sobrinho de 14 anos, vendo os policiais se aproximarem, se assustou e saiu da moto correndo, segundo eles. Eles citam como garupa e não cita que tinha 14 anos, eu acho importante dizer, porque ele tinha 14 anos, ele tem. E eles seguraram o meu sobrinho e, segundo eles, acharam um comportamento suspeito. Os vizinhos contam, eu não vi essa abordagem, que eles chegaram já de forma agressiva, pedindo para a minha irmã abrir as pernas, colocar a mão na cabeça e se posicionar contra o muro. A minha irmã é lésbica, se vestia de forma masculina, e ela começou dizendo que era mulher, e que não ia obedecer porque era mulher e que não estava fazendo nada. Neste momento, de acordo com os vizinhos, eles forçaram a minha irmã a abrir as pernas, dando um chute na perna dela e dando uma espécie de murro entre o abdômen dela. Neste momento, minha irmã caiu. No que ela caiu, ela voltou, se revirou e deu um murro em um dos policiais, que estava com uma boca sangrando. A parte que eu testemunhei foi que eu ouvi da minha casa tiros e gritos, e eu saí correndo com a minha mãe para a rua, porque minha irmã tinha acabado de sair. Nesse momento, nós vimos os vizinhos todos correndo, gritando, para, Luana, para. Eu vi vários policiais com armas apontadas, dizendo que ia atirar. Um policial, especificamente, que estava com a boca sangrando, apontou a arma para mim e para minha mãe, na minha direção, na minha cabeça, quase a queima-roupa. Eu chorando, dizendo que era minha irmã, pedindo para parar. Minha mãe disse, é minha filha, para. E ele ameaçou, ou entra ou morre, eu vou atirar. Eu vi a minha irmã ajoelhada no chão, usando só um top, sem blusa, com as mãos para trás, como se ela estivesse algemada, com um policial de cada lado, como se estivesse mobilizando ela, e ela gritando. Nesse momento, como eles ameaçaram de atirar, minha mãe e eu voltamos correndo para casa, junto com os vizinhos que corriam. Uns corriam de encontro à minha irmã, outros corriam para voltar para suas casas. Voltei para minha casa, peguei o telefone para ligar para minha irmã, que é casada, pedindo ajuda, dizendo que eles iam matar minha irmã Luana, que estava na rua. Nesse momento, eu ouvi mais 2 tiros. E uma vizinha batendo no portão muito forte, gritando, socorre, é a Luana, eles vão matar ela. Quando a gente saiu de novo, eu já não tive tempo de ver mais nada. Eu só vi meu sobrinho sendo escoltado por 3 policiais. Eles entraram na minha casa, sem mandato, sem dizer o que estavam procurando. Perguntaram onde era o quarto da minha irmã, o que ela fazia, se ela era usuária de drogas, se ela era traficante, se ela roubava, onde ela dormia. Começaram a mexer nas coisas dela. Eu perguntei o que tinha acontecido, eles disseram, ela agrediu um policial. Nesse momento, eles perguntaram depois se tinha mais alguma moto em casa. Minha mãe disse que não, eles foram até o fundo olhar o quintal, viram que não tinha e saíram da casa. Eu esqueci de dizer que eles perguntaram se a minha irmã morava só lá. Minha mãe disse, não, tem a casa da namorada dela, que ela também fica. Eu disse para minha mãe não dizer onde que era a casa, mas, enfim, eles
começaram a agredir verbalmente, dizendo que tinha que dizer sim, porque tinha muito trabalhador que guardava. Eu disse que ela era trabalhadora, que ela não tinha feito nada de errado para irem na casa dela. E eles disseram, tem muito trabalhador que guarda droga no congelador. Vai dizer sim. Saíram da minha casa e foram até a casa dela. Segundo ela, revistaram tudo, não encontraram nada. Pediram para ela explicar o dinheiro que estava na bolsa dela. Ela disse que era pagamento. Saíram da casa dela e conduziram a minha irmã para o 1º distrito, na Duque de Caxias. Em um momento, quando eles estavam na minha casa, tinha 5 policiais dentro da minha casa e 2 na porta, no portão, impedindo os vizinhos de entrar. Eu ouvi 2 vizinhos que queriam entrar perguntando o que estava acontecendo. Está acabando o meu... Desculpa, eu vou ser breve. Quando eu fui buscar minha irmã na delegacia, a minha irmã estava completamente desfigurada. O olho direito dela estava saltando dos olhos. Saltando como se tivesse arrancado os olhos dela. Ela não estava mais consciente quase, ela falava uma frase, mas terminava com uma língua enrolando que eu não conseguia entender. Ela tinha vomitado em cima da sua própria roupa, ela me disse que vomitou sangue. Na minha frente ela vomitou um líquido amarelo. Ela não conseguia andar. Para ela andar, eu e meu cunhado, que tinha me acompanhado até a delegacia junto com a namorada dela, tivemos que segurá-la. Ela assinou o tal do termo circunstancial que os policiais fizeram como sendo eles as vítimas, um vítima de um murro na boca e o outro vítima de um chute no pé. Ela assinou esse termo circunstancial sem conseguir ver, sem conseguir parar em pé. Eu segurando de um lado e o meu cunhado de outro. Eles condicionaram a saída dela da delegacia depois da assinatura nesse termo. Nós arrastamos ela para fora. Antes de eu arrastá-la, teve um investigador da Civil que me chamou numa área restrita e disse que ela estava visivelmente com marcas de agressão, que ele tinha pedido um exame de corpo e delito, e se eu queria fazer um BO. Intimidada por todos os policiais militares que se encontravam no local, inclusive esse que apontou a arma para mim e para minha mãe, ameaçando de atirar, eu disse que não faria nada sem um advogado, porque eu estava com muito medo das represálias deles no bairro. Quando eu saí da delegacia com a minha irmã, na calçada mesmo da delegacia, eu tirei fotos, que são as fotos que se encontram na internet, e filmei, que é o vídeo que também se encontra na internet. Ela falando que tinha apanhado muito. Eu pergunto, mas eles estão dizendo que você deu um murro. Ela disse, sim, porque eles já começaram a me bater, me dando um soco e mandando eu pôr a mão na cabeça e abrir as pernas. Ela fala que eles ameaçaram matá-la, matar o meu sobrinho e matar toda a família. Dali por diante... Nós pensávamos que colocaríamos a minha irmã num exame de corpo e delito no IML, só que o IML fecha a partir das 18h30 na sexta-feira e só abre segunda-feira. Minha irmã foi hospitalizada na unidade de emergência do HC no sábado, porque nós, com medo do policial... Obrigada. Eu vou ser breve. Com medo dos policiais, nós escondemos a minha irmã numa casa distante, e no outro dia nós levamos ela para o HC, onde ela já deu entrada com sinais de AVC, na sala do trauma, inconsciente, só respondendo a alguns testes de consciência, quase nenhum. Outro, já com a parte completamente paralisada do corpo direito, com hematomas imensos no corpo todo. Ela foi atendida por 4 clínicas diferentes, chegaram até a suspeitar que ela tinha sido agredida sexualmente com algum objeto, porque o abdômen dela tinha muitos hematomas, mas a ginecologia depois disse que não se confirmou. Mais tarde eu descobri que esses hematomas foram capacetadas que os policiais deram na frente de vizinhos que testemunharam com o rosto escondido, para algumas reportagens. A minha irmã foi barbarizada. Os médicos falaram que tinha hematomas para todo lado do corpo dela. Ela teve politraumatismo craniano e veio a óbito depois de 5 dias no HC, devido a essas fraturas que ocasionaram um AVC, um rompimento das 2 veias artérias responsáveis pela irrigação do cérebro e dos principais... Eu esqueci a palavra, desculpa, eu estou nervosa. Dos principais movimentos, coordenação, sistemas vitais do corpo. Ela perdeu a capacidade de respirar, ela estava entubada, ela entrou em coma, ela teve pneumonia porque deu água no pulmão devido às pancadas que ela levou. E ela veio a óbito na quarta-feira. Eu estou aqui
para pedir o apoio dos vereadores para que essa história não caia na impunidade. O que foi feito no meu bairro é uma prova nítida de que essas pessoas contam com a impunidade. Elas contam que a gente vai ter medo de denunciar, que nós vamos nos calar. Tem vizinhos dizendo que está orando à noite para conseguir dormir e esquecer os gritos da minha irmã, esquecer o que eles viram. Eu posso dizer, entre aspas, que eu tive a sorte de não vê-la sendo torturada, mas eu tive a infelicidade de vê-la depois da tortura, porque eu considero uma tortura, sem nenhuma justificativa. Eles fizeram um termo circunstancial, não é nem um BO. Então, o que eles procuravam? O que ela tinha feito de tão grave para pagar com a vida? Minha irmã foi brutalizada, ela foi arrebentada, literalmente. Ela foi tratada como a gente não trata ninguém, nem um cachorro, nem um tecido que a gente não usa mais. E ela era um ser humano. E seus agressores estão vivos, utilizando suas fardas e seus cargos, que eles deveriam utilizar para proteger a população. Mas que no caso da minha irmã foi usado para matá-la. Nós moramos num bairro de periferia, onde a gente está exposto ainda a encontrar com eles. Nós não temos proteção. Na minha casa, meus vizinhos, nós nos sentimos intimidados. Muitos vizinhos querem testemunhar, mas têm medo, porque a única moradia que eles têm é essa. Eles não têm para onde ir, como nós. Só que nós, da família, decidimos não nos calar. A gente vai até o fim para que o caso da minha irmã não se repita, que outras Luanas não existam, que eles não saiam na impunidade. Porque nada justifica um tratamento. Se ela deu um murro, se ela não deu. Disseram numa reportagem que ela tinha passagem. Sim, ela tinha passagem. Eu não estou aqui para mentir. Só que a minha irmã estava há 6 anos livre, trabalhando registrada, ganhou uma causa na justiça trabalhista. Ela estava livre, tentando refazer sua vida, terminou o ensino médio, comprou sua moto com o dinheiro do seu trabalho. Moto essa que eles levaram e que não tinha nada de legal e eles quebraram o lacre para poder deixar presa. É uma atitude criminosa. A minha irmã não tem crime nenhum nessa história. Estão tentando usar o fato dela ter tido passagem para convencer a opinião pública que foi merecido, que bandido bom é bandido morto. Só que ela não era bandida e nem se fosse. Eles não tinham direito de fazer com ela o que fizeram. Então eu estou aqui para fazer um apelo, além de uma denúncia que já está sendo feita, para que essa história não caia no esquecimento e na impunidade. Que além do sofrimento, da dor, que eu vou ter que conviver para o resto da vida de ter visto a minha irmã morrer dessa forma aos 34 anos, eu não quero ter que conviver com o fato de que seus agressores, seus assassinos, vão sair impunes, sorrindo e intimidando a população. Porque foi dessa forma que eu os vi na delegacia, rindo, chacoteando, intimidando. Obrigada. Alô, senhor presidente, eu gostaria só de... Vereador Beto. Eu gostaria só, peço licença de falar aqui da minha mesa mesmo. Eu queria informar aos senhores vereadores que eu estou preparando uma moção, obviamente, de repúdio às condutas relatadas aqui pela irmã da Luana, e deveremos votar na próxima sessão. E também estou abrindo um processo interno a nível da Comissão de Direitos Humanos para que a gente possa fazer uma audiência pública, inclusive convidando o comandante da Polícia Militar para que possa prestar os esclarecimentos necessários sobre a apuração da conduta dos policiais militares. E, por fim, eu acho que, diante do impacto das palavras da irmã da Luana, eu, apesar de já ter feito isso nessa sessão, eu requeiro a Vossa Excelência que, de uma maneira, a gente possa manifestar também a nossa contrariedade e nosso repúdio a essa atitude. Antes da votação da moção de repúdio, eu peço que todos nós guardemos um minuto de silêncio em homenagem à Luana e contra as arbitrariedades aqui relatadas na Tribuna Livre. Muito obrigado. Luana Barbosa dos Reis Santos. Há um requerimento, vereador Beto, pedido de um minuto de silêncio para a senhorita Luana Barbosa dos Reis Barbosa Santos. Dos Reis.